Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. Foi preso hoje um suspeito de furtar dezenas de agências bancárias no interior de São Paulo. O alvo do criminoso não era o dinheiro, mas as armas dos vigilantes. Foi neste hotel fazenda, na região metropolitana de São Paulo, que os policiais conseguiram prender Vitor Hugo Vieira. Ele estava hospedado no local com a mulher e o filho. De lá, o homem, que tem 25 anos e uma longa ficha na polícia, foi levado para o Departamento de Investigações Criminais na capital paulista. Ele é suspeito de invadir e furtar mais de 30 agências bancárias no estado com uma facilidade espantosa. Com um pé de cabra e uma chave de fenda, Vitor arrombava a porta dos bancos, burlava o sistema de alarme e segurança e seguia direto para o cofre dos vigilantes, onde ficam guardadas as armas depois do fim do expediente. Aqui o homem foi flagrado levando o cofre de um dos bancos. Ele sempre protegia o rosto com boné, máscara e capuz. O criminoso agia sempre com outros 2 suspeitos que ficavam dando cobertura do lado de fora do banco. Só agora, no mês de dezembro, eles conseguiram furtar armas e munições de 3 agências bancárias no interior do estado. Nesta outra foto, é possível ver quando o suspeito se prepara para invadir uma agência bancária em Tatuí, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, cada revólver calibre 38 furtado era revendido por cerca de R$ 4.000. O criminoso conseguia sair com até 4 armas por ação. Veja agora outros destaques do dia. Supremo forma maioria a favor de exigir vacina de quem chega ao Brasil. Irmãos Ciro e Cid Gomes são alvos de investigação que apura propina nas obras da Arena Castelão. China retira embargo e voltará a comprar carne brasileira. Sertanejo Maurílio, da dupla com Luísa, sofre parada cardíaca durante gravação de show. E na série especial, eles fazem parte da paisagem das cidades, mas podem transmitir uma doença perigosa e mortal. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. O homem conhecido como o faraó dos bitcoins continua preso, mas agora sob uma nova acusação: tentativa de homicídio. Segundo o Ministério Público, Glaidson Acácio dos Santos mandou assassinar um concorrente. Foi no complexo de Jericinó que a polícia cumpriu um novo mandado de prisão contra Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. O empresário virou réu por tentativa de homicídio. Ele é acusado de ser o mandante de um assassinato na cidade de Cabo Frio, em março deste ano. A vítima, um investidor de criptomoedas, os bitcoins, sobreviveu ao atentado. Outras 5 pessoas, entre elas 2 atiradores, também viraram réus. Segundo os promotores, o homem baleado era um concorrente de Glaidson e uma possível ameaça ao grupo. Nós chegamos aos autores e, posteriormente, os autores nos levaram a Glaidson, que havia contratado essas pessoas. Glaidson está preso desde agosto. Ele é apontado como chefe de um esquema ilegal, a pirâmide financeira, que teria movimentado 38 bilhões de reais. 67 mil pessoas investiram com o grupo de Glaidson. Mais de 500 procuraram a justiça para ter o dinheiro de volta. Para o Ministério Público, Glaidson sabia que as atividades financeiras do grupo eram ilegais. Para ficar longe da mira das autoridades, o empresário buscou escritórios de advocacia e de contabilidade para tentar legalizar o negócio. Mas desistiu e seguiu com os investimentos e a promessa de lucros acima dos valores de mercado. Os promotores tiveram acesso a uma mensagem enviada por um contador que avisou o grupo sobre a ilegalidade dos investimentos. Vocês estão todos errados. Vocês não têm autorização para fazer isso. Vocês têm que formalizar a empresa para dentro do mercado financeiro. Do jeito que está, vocês estão vulneráveis. Vai chamar atenção. Glaidson ironizou o alerta. São coisas que são impossíveis de
CT. E se a gente for conversar com mais algumas 3, 4 pessoas, aí ele sim deve pedir a identidade de Pedro Alves Cabral. Glaidson responde pelos crimes de lavagem de dinheiro e promoção de pirâmide financeira. E agora, por tentativa de homicídio. Isso agrava sobremaneira a questão jurídica, até onde se sabe. Um crime estaria relacionado ao outro, ou seja, ele seria o suposto mandante de um homicídio, e isso precisa ser investigado, para garantir a consecução dos seus objetivos no negócio de pirâmide financeira. A defesa de Glaidson Acácio dos Santos não retornou o nosso contato. A consuleza da Dinamarca, em Belo Horizonte, foi mais uma vítima dos golpes na internet. Depois de acessar uma mensagem falsa, ela teve o perfil nas redes sociais invadido. Vários seguidores tiveram prejuízos. A mensagem de uma pizzaria que Luciana frequenta há anos foi o início do pesadelo. Nunca imaginava, porque eu estou sempre muito atenta, tenho visto vários casos acontecendo, porém eu fui pega de surpresa. Além de invadirem a conta dela nas redes sociais, os criminosos começaram a pedir dinheiro aos seguidores, inclusive doações de cestas básicas. Como Luciana é consuleza da Dinamarca e trabalha com projetos sociais, muita gente acreditou. Cestas básicas, fizeram folders de campanhas usando o nome de um local de instituição. Eles repostaram vídeos antigos meus recebendo doações para incentivar as pessoas a doarem. Os golpistas também usaram o perfil para vender eletrodomésticos de um suposto primo de Luciana, que estaria de mudança para o exterior. Amigos atenderam também a pedidos de transferências de dinheiro. Assim que percebeu que foi vítima de um golpe, a consuleza registrou um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso e já descobriu que os criminosos usaram dados pessoais de uma servidora pública de Alagoas que morreu na semana passada. Segundo uma ONG que acompanha os crimes virtuais, de janeiro até maio de 2021, os crimes de extorsão digital tiveram um crescimento de 116% no Brasil, comparado ao mesmo período de 2020. Só em Minas, foram mais de 31 mil este ano. Leia bastante ali a URL, né, o endereço do site, para ter certeza que a grafia está correta. Sempre questione o remetente de uma imagem, de uma mensagem que chega para você. Toma cuidado onde que você está clicando. Tenha o pé atrás na hora de compartilhar suas informações pessoais com o terceiro. Sejamos criteriosos aí com quem a gente compartilha nossas informações. Os 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss já estão presos no Rio Grande do Sul. Eles se entregaram às autoridades depois que o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, derrubou um habeas corpus apresentado pela defesa. Elisandro Spor, um dos sócios da boate, condenado a 22 anos de prisão, foi o primeiro a se entregar no Foro Central de Porto Alegre. De lá, ele foi encaminhado a uma penitenciária na região metropolitana da capital. Pouco antes, postou um vídeo nas redes sociais, endereçado às famílias das 242 vítimas da tragédia. E eu espero que um dia vocês consigam me perdoar. Ainda na noite de terça-feira, Marcelo de Jesus dos Santos, ex-vocalista da banda Gurizada Fandangueira, condenado a 18 anos de prisão, também se entregou. Ele foi encaminhado à penitenciária de São Vicente do Sul, na região central do estado. Hoje pela manhã, Luciano Bonilha Leão, ex-produtor de palco da banda, condenado a 18 anos de reclusão, se apresentou no mesmo local. Mas antes, deixou gravado um vídeo. Vou respeitar isso, não vou fugir. Eu não sou esse bandido, esse assassino que nem estão querendo me impor na minha vida. Ainda nesta quarta-feira se entregou Mauro Hoffman, sócio da Boate Kiss, condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. Ele estava em Santa Catarina, por isso foi encaminhado ao Presídio Regional de Tijucas, no litoral do estado. Todos devem ser encaminhados à penitenciária de Canoas, na região metropolitana. Para o Flávio, que perdeu a filha no incêndio, as prisões são uma resposta à sociedade. Não há vencedores. Isso aí não é o tipo de luta que tenha vencedores. Quem venceu, quem conseguiu alguma coisa, foi a sociedade que vai ser beneficiada na questão da prevenção, né, e dos cuidados com as pessoas que frequentam esse tipo de lugar. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deve julgar o habeas corpus que havia deixado os réus em liberdade.
Mesmo com a decisão do ministro Luiz Fux de cumprir imediatamente a decisão do júri, é possível que os réus sejam soltos. Eles devem acatar a decisão do Supremo e reconhecer. Se, falando bastante em tese, houver uma decisão contrária, nós imediatamente encaminharemos ao Supremo Tribunal Federal para que haja uma nova revogação, o que não acreditamos. É grave o estado de saúde do cantor sertanejo Maurílio. Ele participava da gravação de um show quando passou mal e teve uma parada cardíaca em Goiás. Vídeos publicados nas redes sociais mostram um cantor participando da apresentação da dupla Zé Felipe e Miguel numa casa de shows em Goiânia. Pessoas que estavam no show disseram que o cantor teve um mal súbito ainda no palco, já no fim da participação. Maurílio então foi amparado por assessores, trazido para este hospital, o mais próximo do local do evento, onde foi internado às pressas. Ele chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado. O boletim médico divulgado pelo hospital apontou que o estado de saúde do artista é grave. Ele respira com a ajuda de aparelhos, sem previsão de alta. A cantora Luísa, que faz dupla com o Maurílio, esteve no hospital, mas saiu sem falar com jornalistas. Nas redes sociais, a cantora pediu orações ao amigo. Maurílio tem 28 anos e nasceu em Imperatriz, no Maranhão, mas atualmente mora em Goiânia. A parceria com Luísa começou em 2017. No mesmo ano, a dupla foi apresentada para o público por Marília Mendonça, como aparece em uma série especial do Jornal da Record. 2 anos depois, Luísa e Maurílio emplacavam o maior sucesso da carreira, o hit S de Saudade, com a dupla Zé Neto e Cristiano. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que você dava. Ainda nesta edição, novas informações sobre o estado de saúde do cantor sertanejo Maurílio. O atacante argentino Sérgio Kun Agüero chorou ao anunciar a aposentadoria precoce por problemas cardíacos. Em primeiro lugar está a minha saúde. Foi assim que o craque de 33 anos, atualmente no Barcelona, se despediu dos campos de futebol. Além dos colegas do time espanhol, a família e integrantes do Manchester City, onde Agüero jogou por 10 anos, também estavam no estádio. Ao longo da carreira, o atacante conquistou 21 títulos e marcou mais de 400 gols, inclusive pela seleção argentina. Depois do Rio de Janeiro, pelo menos mais 3 estados enfrentam um aumento nos casos de gripe. Os especialistas acreditam que os surtos estão sendo provocados por uma variante do vírus influenza, mais resistente às vacinas distribuídas no país. Primeiro foi o Rio de Janeiro. Enquanto os casos da Covid-19 diminuíram, um surto de gripe lotou as unidades de saúde pública do estado. Tendas e polos de atendimento foram montados para receber pacientes com dor de cabeça, tosse e outros sintomas. A corrida para a imunização contra a influenza A causou uma baixa no estoque de vacinas. Agora a gripe avança para outros estados do país. No Amazonas, os pacientes lotaram hospitais e unidades de atendimento da capital, Manaus. Muitos com síndrome respiratória grave. Como eu tenho asma, né? Aí agora agravou mais e a asma atacou, entendeu? Por isso que eu vim procurar o pronto-socorro. Em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde já reconhece um surto na capital baiana. Do público-alvo, 58% se vacinaram contra a influenza. Mas a meta do município é chegar a 90% de cobertura. Prioridades são as que estão chegando de ambulância, então acho que também é por isso que está demorando um pouco mais, mas está muito complicado aqui, demais. Em São Paulo, os casos de gripe também explodiram. Em novembro, foram registrados 55.700 atendimentos nas unidades de saúde do estado. E em apenas 15 dias de dezembro, esse número já chega a 46 mil. Segundo especialistas, a nova cepa da influenza, a Darwin H3N2, é mais resistente à vacina contra a gripe aplicada esse ano no Brasil. Um outro ponto que também chama a atenção das autoridades de saúde é a disseminação do vírus nessa época do ano. É que a gripe costuma surgir às vésperas ou durante o inverno e não próximo ao verão.
O Instituto Butantan em São Paulo já confirmou que a partir de janeiro vai produzir uma atualização da vacina contra a gripe para combater a mutação Darwin H3N2. Apesar da máscara, do ambiente ventilado, tudo isso é importante. Estar vacinado é sempre mais efetivo. A Prefeitura de São Paulo informa que 7 novos casos da variante Ômicron do coronavírus foram detectados na cidade. Com isso, o número de registros sobe de 3 para 10. Destes, 8 estão com sintomas leves e cumprindo quarentena em casa. Os 2 primeiros infectados já encerraram o isolamento. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirmou que o pico de infecções pela variante Ômicron do coronavírus acontecerá em janeiro. O avanço da variante preocupa as autoridades. Entre 5 e 11 de dezembro, a nova cepa foi responsável por 2,9% dos casos em todo o país. Na semana anterior, ela correspondia a 0,4% das contaminações. Para conter o avanço da doença, o uso de máscara em ambiente fechado voltou a ser obrigatório no estado da Califórnia. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e está mantida a exigência do comprovante de vacina contra a Covid para a entrada no Brasil. Alessandro Saturno, boa noite. Quais ministros já votaram? Olá, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Já votaram os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e também o ministro Luiz Fux. Eles registraram esses votos no julgamento que ocorre no plenário virtual aqui do STF, que é quando eles colocam o voto e não debatem o assunto. A previsão é que esse julgamento ele termine amanhã, mas já há maioria para esse tema. Os ministros que votaram até agora, eles acompanharam estrangeiros residentes. Do Alessandro, mas retomamos assim que puder. O caso Henri Borel. A terceira audiência do caso foram ouvidas as testemunhas de defesa de Monique Medeiros. Os advogados tentam provar que a mãe era cuidadosa com o filho. Segundo investigações da polícia, o menino morreu por causa das agressões que teriam sido cometidas pelo padrasto e porque a mãe foi omissa. O diretor-geral de polícia foi o primeiro a ser ouvido. A defesa de Monique Medeiros quis desqualificar as perícias feitas na investigação e questionou o motivo do caso não ter sido apurado pela Delegacia de Homicídios. Esse inquérito nunca foi para a Delegacia de Homicídios. O fato foi registrado como uma violência doméstica inicialmente. Então, assim, em tese, não existia motivo até para o caso ir para a DH. A polícia concluiu que o menino morreu por causa das agressões que teriam sido cometidas pelo padrasto, o ex-vereador Jairinho de Souza, e porque a mãe, Monique Medeiros, foi omissa. A perícia apontou ainda 23 lesões por ação violenta no dia da morte de Henri Borel. A terceira audiência de instrução desse caso se concentrou em ouvir os depoimentos das testemunhas de defesa de Monique Medeiros. A estratégia dos advogados foi convocar parentes e amigos para provar que a mãe era cuidadosa e tinha uma relação de harmonia com o filho. Uma das testemunhas foi a babá que cuidou de Henri nos últimos 3 anos. O depoimento de Glauciene Ribeiro Dantas fez Monique chorar. Uma ótima mãe, super amorosa, carinhosa, atenciosa. Nunca vi nada de diferente. O irmão de Monique também foi ouvido. Brian relatou os momentos no hospital quando viu Henri morto. Monique, mais uma vez, se emocionou. Ele também contou que a irmã tentou se matar no dia do velório da criança. A gente estava ligando para Monique, cadê Monique? Onde é que está Monique? E depois eu fui saber que, por ela, né, que ela pensou em jogar o carro da ponte. No começo do ano que vem, os réus serão interrogados. Apenas depois disso, a juíza decide se o casal vai a júri popular. Monique e Jairinho respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Veja a seguir, o Brasil volta a vender carne para a China. Saiba se o preço aqui no país vai subir. E na série especial, eles fazem parte da paisagem, mas produzem muita sujeira e transmitem doenças graves.
Nós vamos voltar a Brasília porque retomamos o sinal com o repórter Alessandro Saturno, que vai complementar as informações sobre a exigência do comprovante de vacina contra a Covid para viajantes que tentam entrar no Brasil. Alessandro, contigo. Cris, olha só, resumindo, 6 ministros eles já votaram, já há maioria nesse julgamento para cobrar esse passaporte vacinal. A previsão é que esse julgamento ele termine amanhã. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso, decidiu cobrar aí o passaporte vacinal. Havia uma grande dúvida em relação a isso. Além disso, segundo os ministros que acompanharam o relator, as pessoas que viajaram antes do dia 14, quando a decisão começou a valer, elas não precisam apresentar esse passaporte vacinal, mas têm que apresentar um PCR negativo e cumprir aí uma quarentena de 5 dias. Vale lembrar que a Anvisa já começou. Apenas para informar que a Anvisa já começou a exigir nas fronteiras e aeroportos o comprovante de vacinação, mas ainda aguarda uma portaria do governo que vai regulamentar a fiscalização. Segundo o próprio ministro Barroso, já são as empresas aéreas que devem exigir o comprovante na hora do embarque. Ou seja, não tem comprovante, não pode embarcar. 3 meses depois, a China suspendeu o embargo à carne brasileira e voltará a comprar o produto. A certificação e o embarque da carne brasileira com destino à China já estão liberados pelo país asiático. A suspensão foi uma resposta dos chineses ao registro de 2 casos da doença da vaca louca no Brasil. A Organização Mundial de Saúde Animal já havia reconhecido que os episódios eram atípicos, sem risco para o rebanho. Faltava a liberação chinesa. É uma boa notícia para o setor, porque é o principal destino, né, da exportação de carne bovina brasileira, né? O Ministério da Agricultura diz que os prejuízos nesses 3 meses de embargo são relativos. Nós aumentamos nesse mesmo período exportações para outros destinos. Estados Unidos, por exemplo, no último mês, as exportações aumentaram mais de 200%. De cada 10 quilos de carne vendidos no exterior, 6 vão para a China. E desde o embargo, no dia 4 de setembro, a queda nas exportações dos cortes bovinos chegou a 70%. Agora a expectativa é de retomada total. Mas para os brasileiros, como fica o preço da carne? A Confederação Nacional da Agropecuária estima que a alta na demanda internacional deve pressionar os preços para cima, mas nem tanto. É um período que, historicamente, a gente tem uma oferta de animais maiores, principalmente porque as pastagens já estão melhores, né? Já começa a chuva a partir de outubro, os pastos vão se recompondo e você tem uma oferta maior de gado num período onde o consumo é menor. E o que a gente espera é que não haja incrementos significativos no preço da carne ao consumidor. Depois de 33 anos, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o PSDB. 2 vezes candidato à presidência pelo partido, Alckmin não anunciou o próximo passo em sua carreira política. Numa rede social, ele afirmou que é hora de traçar um novo caminho. Em Brasília, o governador de São Paulo e pré-candidato dos tucanos à presidência, João Dória, comentou: nós temos que ter respeito por aqueles que formaram os quadros do PSDB, ajudaram a fundar o PSDB, ao longo dos 33 anos de vida, ajudaram a construir o PSDB. Mas eu sou totalmente favorável à renovação. Dória se encontrou com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e defendeu a exigência de vacina das pessoas que entram no Brasil. Já a pré-candidata pelo MDB, Simone Tebet, se reuniu com o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, para discutir o cenário eleitoral do ano que vem. Agora é hora de todos os partidos se apresentarem ao país. Se nós não tivermos essa capacidade de convergência, nós morremos todos afogados. Um levantamento feito pela ONG Foro Penal mostra que a ditadura venezuelana mantém 245 presos políticos, entre eles mulheres, crianças e até um adolescente. A ONG usou uma rede social para apresentar o relatório. Entre os presos estão 231 homens e 14 mulheres. 113 são civis e 132 militares. Há um adolescente apreendido. A Organização dos Estados Americanos confirmou o levantamento. O Foro Penal é uma das principais vozes em defesa das pessoas presas por protestar contra o governo e a favor da democracia. Desde 2015, a ONG oferece
oferece assistência jurídica a milhares de cidadãos detidos sem motivo pelas forças policiais do estado. A Venezuela enfrenta uma crise política e econômica. O país é o mais pobre das Américas. O ditador Nicolás Maduro persegue opositores e usa o poder do governo para garantir a sua permanência no cargo. Veja a seguir, moradores se unem para ajudar as vítimas das enchentes em Minas e na Bahia. E na série especial, a invasão dos pombos. Eles estão por toda a parte e podem transmitir doenças graves. Um ex-jogador de basquete foi preso no centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia. Jefferson Gonçalves era procurado pela polícia por tráfico, mas já cumpriu pena por roubo e furto. A prisão de Jefferson Gonçalves foi mais um desdobramento da Operação Caronte, que combate o tráfico de drogas na Cracolândia, região central de São Paulo. A polícia identificou Jefferson como um dos responsáveis pela venda de crack no local. Ele chamou a atenção pela altura, 2 metros e 10 centímetros. Jefferson Gonçalves disse ter sido jogador profissional de basquete até 2015, quando teria se aposentado. Depois se perdeu nas drogas. Primeiro, acabou com todo o patrimônio por conta do vício e mais tarde virou traficante. Caso seja condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Em 2016 ele pratica um furto, depois pratica um roubo, aí fica preso durante um tempo, sai e é preso depois por tráfico de drogas. Saiu agora em julho e voltou para a Cracolândia nessa situação de vender as drogas, comercializá-las e também para manter o seu próprio vício. Com prisão temporária decretada por 30 dias, Jefferson foi transferido para outra delegacia no final da tarde. Um dos jogadores mais queridos dos torcedores do Corinthians está de volta ao clube. O meio-campo Paulinho retorna ao time que o consagrou depois de 8 anos na Europa e Ásia. O jogador foi campeão do mundo com o Corinthians em 2012, integrou a seleção brasileira comandada por Tite na Copa de 2018. No Paulistão, que será transmitido pela Record TV a partir de 26 de janeiro, ele deve usar a camisa de número 15. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para esta e outras notícias, acesse r7.com. Depois dos temporais que castigaram o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, a chuva forte atingiu também a capital, Belo Horizonte. A Defesa Civil alertou para possíveis deslizamentos e desabamentos em áreas de risco. O dia chuvoso complicou a vida de quem encarou o trânsito na capital mineira. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco para deslizamentos e desabamentos até quinta-feira. Em todo o estado, 20 municípios decretaram situação de emergência. Em Umburatiba, Vale do Jequitinhonha, o trabalho dos voluntários não para e as doações chegam a todo instante a este prédio da prefeitura. Alimentos, produtos de limpeza e roupas para os que perderam tudo. Tivemos até algumas doações de colchões, mas tem pessoas que perderam tudo, seus colchões, suas camas, seus guarda-roupas, fogões, geladeiras. Há 1 ano e meio no Brasil, a portuguesa Mafalda foi para a cozinha preparar as refeições para os desabrigados. A gente viu muitas pessoas perdendo casas, né? Então não tem como a gente não ajudar os outros, não. A cerca de 100 quilômetros dali, na região sul da Bahia, este taxista socorre moradores e comerciantes de Medeiros Neto, um dos 51 municípios em situação de emergência no estado. E ajudando todo mundo, que a gente precisa, né? 12 pessoas morreram na Bahia em decorrência da chuva. A última grande enchente na região foi há 53 anos atrás e, por coincidência, no mesmo dia, 8 de dezembro de 1968. Os moradores contam que os prejuízos naquela época foram parecidos com os de hoje. Móveis perdidos, casas destruídas e pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em São Paulo, os temporais também causaram transtornos. Rios e córregos chegaram no limite.
Vamos conversar com a Mariana Bispo. Mari, quais foram as áreas mais afetadas? Boa noite. Boa noite para você. Várias áreas da Grande São Paulo registraram alagamentos nesta quarta. Cris, boa noite para você. Celso, a todos que nos acompanham. De olho aqui na tela, nas zonas leste e oeste, as ruas alagadas dificultaram a passagem de veículos. Moradores de alguns bairros ficaram ilhados e uma mulher e uma criança enfrentaram a água para chegar à calçada. Um cachorrinho foi flagrado procurando abrigo em meio à enchente, Cris. Tadinho do bichinho, Mari. Essa chuva vai continuar, viu? Por causa de um intenso corredor de umidade que se formou entre o sudeste e o centro-oeste. E esse sistema deixa nuvens carregadas. Essas mesmas regiões terão chuva constante por 4 dias seguidos, pelo menos. Além disso, uma circulação de ventos no sentido horário, no oceano, reforça os temporais. A boa notícia é que os reservatórios de abastecimento devem subir mais nos próximos dias. Também fica o alerta para temporais com granizo em Goiás e em Minas Gerais. É alto também o risco de transbordamentos e enchentes no interior mineiro e no Rio de Janeiro. No norte e no nordeste, pancadas a qualquer hora do dia. Apenas as áreas claras aqui do mapa segue com tempo firme. Em Porto Alegre e em Cuiabá, 29 graus amanhã. No Rio de Janeiro, 33. Em Salvador e em Manaus, 32. Em Teresina, 35. E em Rio Branco, 31. Em São Paulo, a chuva segue até sábado. Só a partir de domingo é que o sol retorna. Amanhã, máxima de 27 graus. Celso. O Sérgio, da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, gostaria de saber a previsão do tempo para lá, nos próximos dias. Claro, Sérgio, obrigada pela participação aí na sua cidade. Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Vai ser assim até o próximo domingo, máximas entre 26 e 27 graus. E nós fechamos o Tempo Delivery com o pedido do Anderson, do Recife, Pernambuco. Perfeito, obrigada, Anderson. No Recife, os próximos dias vão ser de sol encoberto durante a manhã e a chuva chega a qualquer hora do dia. As máximas não passam de 32 graus. E você participe também do nosso Tempo Delivery aqui ao vivo no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Até a próxima, deixo vocês. A gente volta no ano novo. Muito obrigada pela sua companhia. Mari. Obrigada, Mari. Até a próxima. Até a próxima. Nos Estados Unidos, o presidente Biden visitou as comunidades atingidas por uma sequência de tornados. Os moradores se preocupam com a previsão de novas tempestades. Os trabalhos de limpeza e reconstrução envolvem o cenário destruído. Em Kentucky, o estado mais prejudicado pela série de tornados, a imigrante da Guatemala, Alejandra Lopes Ramos, conta com a ajuda de voluntários para reerguer a casa. Ela se escondeu perto de um armário com o marido e os 6 filhos e agradece por todos terem escapado com vida. Graças a ele que pudimos escapar. Famílias se unem para recuperar o que podem, como Andrew e os 2 irmãos mais velhos. O adolescente de 13 anos conta que, por enquanto, a família tem lugar para ficar e se diz grato por não estarem gravemente feridos. A casa de Reina Pérez permaneceu praticamente intacta após a passagem dos tornados. No local, ela resolveu acolher 5 famílias, 26 pessoas no total, e se diz feliz por ajudar com comida e cobertores. Para poder se cobrir do frio. Hoje, o presidente Biden visitou cidades devastadas pelos tornados e reforçou que haverá mais ajuda do governo federal. Diversas regiões continuam sem água, luz e gás. Perto da região afetada, a previsão é de tempestades com ventos fortes e possibilidade de tornados em pelo menos 3 estados: Minnesota, Iowa e Wisconsin. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem nas áreas consideradas de maior risco. Com a proximidade do Natal, o movimento nas lojas de brinquedos é grande em todo o país, mas os preços desses produtos tiveram um aumento, Celso, de quase 9%. Agora, mesmo assim, Cris, boa parte das pessoas diz que vai dar um jeitinho para garantir o presente. A lista é grande. Eles são 5 filhos, né? A gente tem que enxugar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para a gente conseguir fazer a felicidade de todos no Natal, né? Por isso, o Marcos e a Tânia não tem pressa. Isso aqui já é a terceira loja que a gente está entrando e dando uma pesquisada aí, dando uma olhada nos valores, né? Para conseguir manter para dar brinquedo para os 5.
Já a Madalena, em 10 minutos na loja, já tinha enchido a cestinha. Só o começo. Tem mais coisa para comprar. Semana que vem eu volto. O ano passado eu dei só para as crianças da família, né? Aí esse ano já vou esticar mais um pouquinho. A Geralcina e o Cícero procuram só um presente, mas tem que ser especial. É para a Heloísa, a única neta. É tudo. Não tem comparação, né, meu? Ela é demais. Minha neta, para nós, é tudo. Não tem jeito. Só que o preço do que a Elô gosta... Assustei. Dá para assustar os preços. Principalmente nos últimos 2 meses, os preços dos brinquedos subiram. E de um ano para cá, eles ficaram quase 9% mais caros. Foi uma alta menor do que a inflação no período, mas que está pesando no bolso na hora de escolher os presentes. As indústrias dizem que conseguiram resistir à pressão dos custos e evitaram aumentos ainda maiores. E apostam que, apesar da inflação, os brasileiros vão comprar mais brinquedos neste Natal na comparação com o do ano passado. O brinquedo não será um problema, não há inflação do brinquedo que vai piorar a vida do consumidor, porque a quantidade de opção de brinquedo é inacreditável. Nós não vamos crescer menos do que 14%. Se depender de consumidores como o Gustavo, as vendas devem mesmo melhorar. A escolha dele é simples. E você vai levar só um ou vai levar os dois? Levar dois. Não era o plano da mãe, mas não vai ter como negar. Tenta fazer um esforço, né? O filho da gente feliz é bom. O avô da Elô também já decidiu. A gente dá um jeito, tranquilo. Parcela, dá um jeito, mas tem que comprar um presentinho para ela, a gente tem que dar. Os irmãos Ciro, Cid e Lúcio Gomes foram alvos hoje de uma operação da Polícia Federal. Eles são investigados por supostos desvios de dinheiro na construção da Arena Castelão, em Fortaleza. Pela investigação, os empresários teriam feito pagamentos como se fossem doações eleitorais. Os irmãos teriam interferido a favor da empresa nos contratos com o governo do Ceará. As fraudes teriam ocorrido entre 2010 e 2013, período em que o Estádio Castelão passou por reformas para receber jogos da Copa do Mundo. O governador era Cid Gomes. Segundo a Polícia Federal, indícios apontam para o pagamento de pelo menos 11 milhões de reais em propinas para que a empresa Galvão Engenharia vencesse a licitação das obras e também, durante a execução do contrato, recebesse valores devidos pelo governo estadual. Segundo as investigações, os irmãos e ex-governadores do estado, Cid e Ciro Gomes, além de outro irmão, Lúcio Gomes, seriam os principais beneficiários do dinheiro. Cid Gomes hoje é senador pelo PDT do Ceará. Ciro Gomes é pré-candidato à presidência da República pelo mesmo partido. Foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão contra alvos em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Meruoca, além de São Paulo, Belo Horizonte e São Luís. Houve ainda a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Ciro e Cid Gomes entre 2009 e 2014. Segundo a Polícia Federal, se as fraudes nas obras da Arena forem comprovadas, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa e corrupção ativa e passiva. A Polícia Federal não deu entrevista sobre o caso. Numa rede social, Ciro Gomes escreveu: depois da Polícia Federal subordinada a Bolsonaro com ordem judicial abusiva de busca e apreensão ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. O pré-candidato ainda afirmou que o Castelão foi o estádio mais transparente e econômico feito para a Copa do Mundo. Disse que não teve nenhuma ligação com os fatos apurados e acredita que a ação tem o objetivo de criar danos à sua candidatura. Cid Gomes disse que não tem problema em ser investigado, mas enxerga essa investigação como um espetáculo. Nós não conseguimos contato com Lúcio Gomes e não tivemos resposta da empresa Galvão Engenharia. Vamos agora ao vivo a Goiânia com o repórter Paulo Henrique Santos, que acompanhou agora há pouco uma entrevista com o médico que atendeu ao músico Maurílio e que tem mais informações. Boa noite, Paulo Henrique. Como é o estado do músico?
É isso aí, boa noite para você, Cris, boa noite, Celso, boa noite a todos. A equipe médica ressaltou que o estado de saúde do cantor Maurílio é gravíssimo, né? Que se ele não estivesse tão perto do hospital, poderia ter morrido. Foi confirmado que o artista sofreu uma embolia pulmonar, que é uma obstrução da artéria pulmonar, que impede o fluxo normal da circulação sanguínea. Desde que sofreu um acidente de carro há 5 anos, ele toma remédio contra a trombose. Agora, há cerca de 1 hora, o cantor teria sofrido mais uma parada cardíaca, a 4ª desde que deu entrada aqui no hospital. Cris, Celso. Nós desejamos melhoras ao Maurílio. Obrigada, Paulo Henrique. Vários países da Europa começaram a vacinar crianças a partir dos 5 anos de idade contra o coronavírus. E medidas cada vez mais restritivas aos não vacinados são adotadas para tentar aumentar a taxa de imunização no continente. Uma operação policial para conter o movimento anti-vacina na Alemanha. A ação foi realizada depois de autoridades a favor da obrigatoriedade da vacinação receberem cartas com ameaças de morte. Medidas de restrições, como a necessidade da apresentação do certificado de vacinação em eventos públicos, seguem sendo adotadas por muitos países da Europa. Na Itália, a partir de hoje, os policiais que não tiverem o documento vão ser afastados e ter o salário suspenso. O país prorrogou o estado de emergência até março do ano que vem. A presidente da Comissão Europeia disse que no meio de janeiro, a Ômicron vai ser dominante no continente. Ursula von der Leyen ressaltou a necessidade da dose de reforço para conter a nova variante. Espanha, Hungria e Grécia já começaram a imunizar na faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade. Aqui em Portugal, a imunização das crianças começa no próximo sábado. O governo já anunciou um confinamento parcial com escolas fechadas na primeira semana de 2022 para evitar novas contaminações. Até agora, 10% dos casos de Covid-19 no país são da Ômicron, mas sem gravidade, e não há registro de mortes ligadas à variante. O Jornal da Record faz agora um convite para você ajudar na campanha da Abades. A Abades é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. O Congresso concluiu hoje a aprovação da proposta de emenda constitucional dos precatórios. O líder do governo no Senado deixou a função depois de ser derrotado na disputa por uma vaga no Tribunal de Contas da União. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, pediu para deixar a liderança do governo. Ele disputava uma vaga para ministro do Tribunal de Contas da União, mas em plenário teve apenas 7 votos. Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, venceu com 52 votos. Em nota, o senador disse que o pedido de saída foi formalizado ao presidente Jair Bolsonaro e agradeceu a confiança. Nos bastidores, o que se diz é que Bezerra estaria se sentindo traído pelo governo e humilhado com o resultado. Na visão dele, o Palácio do Planalto, além de não ter se empenhado, teria revertido votos para Antônio Anastasia. Chateado, o senador lembrou a pessoas próximas da atuação dele na CPI da pandemia e na relatoria da PEC dos precatórios. Foi Bezerra quem esteve à frente do acordo que garantiu a aprovação da matéria no Senado. Nesta quarta-feira, a segunda parte da proposta de emenda à Constituição dos precatórios foi aprovada pela Câmara em segundo turno. Precatórios são dívidas judiciais do governo.
A proposta agora aprovada limita o pagamento dessas dívidas e, com isso, sobra dinheiro para o Auxílio Brasil de R$ 400. Para valer de vez, a PEC agora só precisa da promulgação, um ato final da Câmara e do Senado. O Jornal da Record trata agora de aves que são invasoras urbanas em várias cidades do mundo. Já fazem até parte da paisagem e se tornaram uma atração para visitantes e moradores. Mas os pombos escondem uma ameaça. Na série especial de hoje, você vai ver como eles podem ser transmissores de uma doença perigosa e mortal. Nas praças, nos prédios, até nos fios de alta tensão. Lá estão eles, compondo a paisagem urbana. Tem gente que enxerga um símbolo da paz. Faz parte da história, já os pombos aí andando na praça aí, ó. Não me incomoda. Mas tem quem veja algo bem menos elogioso. Um rato com asas. Eu acho que é um perigo por causa da saúde. Eu já conheci várias gente que pegou doença do pombo, inclusive até artista. Os pombos chegaram ao Brasil junto com a família real portuguesa no começo do século XIX. A ideia teria partido do próprio Dom João VI, que queria dar um ar mais europeu à colônia tropical. Só que aqui, sem aves de rapina, os predadores naturais por perto, os pombos se multiplicaram e se tornaram praga nas cidades brasileiras. Entre nós, esse bicho encontrou todas as condições para se reproduzir. Achou abrigo e comida farta. Aquela faísquinha que fica no fundo do pote da ração, o milho que joga, ou então o alpiste que você alimenta o seu pássaro na sua casa, que de repente fica a casca, tudo aquilo ali já é oferta de alimento para o pombo. Nessa vizinhança em São José dos Campos, os pombos viraram um problemão e o centro de uma briga de vizinhos que já dura anos. É que uma das casas virou um imã de pombos. Ela alimenta eles à noite, que eu sei, que eu sempre escuto. À tarde também, ela também alimenta. E de manhã. Os vizinhos de porta não aguentam mais. Os pombos vêm na beira da minha piscina, eu tive que tirar a escada, porque eles ficam no primeiro degrau se lavando e faz sua necessidade dentro da minha água. Esse monte de pombos faz uma sujeira danada. Eu tenho um corredor do lado da cozinha aqui. É impossível trafegar por ali, parece banheiro de rodoviária. A dona da casa nos atende. Admite que alimenta os animais. Oferece comida para eles? Algumas vezes, sim. Se não alimentar, eles vão ficar em cima dos telhados. E não parece muito preocupada com os vizinhos. Mas e a senhora não liga para os vizinhos que reclamam? Para eles é ruim, porque... Ruim porque se eles dizem embora. Os agentes da Prefeitura de São José já fizeram diversas visitas às duas idosas que moram na casa. Mas o problema continua. Pombos em gaiolas e até mortos ficam no quintal. Segundo o Centro de Zoonoses, é uma questão social e médica. O caso está agora com o Ministério Público. A gente vem tentando abordagens de conscientização, abordagens de sensibilização da família, para ela estar inserida também na resolução da questão. Há quem dê comida, há quem queira acabar com todos eles. O fato é que os pombos não são tão inocentes assim. Causam prejuízos materiais. Um pombo ele chega a eliminar 2,5 kg de fezes por ano, além das penas, né? Então imagine esse material em calhas dentro de forro, né? São fezes ácidas que causam apodrecimento, então dá grande prejuízo material. As fezes do animal ainda são responsáveis por duas doenças graves e de nome difícil: a criptococose e a histoplasmose. São doenças relacionadas a fungos presentes nas fezes, então a aspiração pode estar contaminando as pessoas. Em Santos, a repórter Fernanda Burger conversou com a viúva de uma vítima da doença causada pelo pombo. Hoje é um dia de festa, a formatura de 80 modelos da oficina da Clô. Mas não é uma festa completa.
Ele ficava aqui filmando tudo. A gente se dava muito bem. Ele vestiu a camisa da minha vida, da minha empresa. Então era o parceiro em tudo. Gil era cinegrafista e marido dela. Tinha 42 anos, praticava esportes, levava uma vida saudável. Juntos, por 6 anos, os dois fizeram muitos eventos como esse. Mas não tem um evento que eu não sinta, né? O vazio, a falta, a ausência. Ele era muito vivo, cheio de energia e, do nada, essa doença horrorosa o levou. Ele morreu em 2019, depois de ficar 4 meses internado, vítima de criptococose, ou a doença do pombo. Clô conta que começou com um problema na visão, evoluiu para convulsões e se agravou muito rapidamente. As enfermeiras de UTI, que a gente tem mais contato com as enfermeiras, né? Falavam, essa doença é pior que um câncer, é pior que AIDS, porque não tem nem tratamento, não tem o que fazer. E aí foi horrível, né, de ver ele partir, porque que doença massacrante. Essa doença não é provocada por um vírus nem por uma bactéria, e sim por um fungo chamado criptococo. Esse fungo está presente na natureza em vários locais, principalmente em áreas urbanas. Mas nas fezes do pombo encontra o ambiente perfeito para se proliferar. Depois do Gil, esse médico infectologista atendeu outros 4 casos graves de criptococose na Baixada Santista. É absolutamente incomum e raro e posso afirmar que nós temos visto com mais frequência, não tenho dúvida, nesses últimos 4 anos para cá, nós temos visto mais casos do que o esperado. Um desses fatores explicativos, não tenho a menor dúvida, que é o fato de ter uma maior dispersão desses animais, né? Clô acredita que Gil se infectou enquanto limpava a laje de casa. Ainda no hospital, quando ele soube do diagnóstico, fez um pedido: alertar a população sobre o perigo. Ele falava assim, quando eu sair daqui, nossa, eu vou fazer campanha. Era um desejo dele, alertar as pessoas dessas pragas urbanas. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Sodoma e Gomorra. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.